Te atualizo também sobre Scarpa, jogador do Atlético que tem negociações com o São Paulo. Savinho perto de garantir bolada pro Atlético. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Só para poder salientar mais isso que você está falando, porque quando você fala da urgência, por que a gente fala que a urgência é realmente muito grande? Gente, não é nem a questão muito não vou nem falar da qualidade só não, é da quantidade de zagueiros. Porque você imagina o seguinte, se o Atlético vai para o jogo contra o Internacional, e está sujeito a acontecer isso, tá? Você imagina que se acontece alguma questão física com alguns zagueiros do Atlético, você tem um jogo contra o Cruzeiro na terça-feira, ou seja, já era para ontem. Aí alguém vai virar e falar assim, não, mas tudo bem, se acontecer alguma coisa com o Tressoldi, né, no sábado, na terça-feira ele coloca o Vitão. Mas qual o Vitão que ele vai colocar? O Vitão que vai entrar para jogar um clássico contra o Cruzeiro, né? E aí você vai conseguir colocar algum tipo de responsabilidade num garoto como esse, que deveria ter sido testado antes, deveria ter tido um pouquinho mais de rodagem como isso. Ele ficou quanto tempo em campo ontem? Pouco tempo, foi um pouquinho demais. 3 minutos, 2 minutos. Então assim, eu acho só que o Atlético, eu não estou entendendo ainda essa questão dessa demora. Sabe? Porque, acabei de receber a informação aqui. Eu conversei agora com uma pessoa sobre o Léo Duarte. Ainda sem previsão. Foi o que eu acabei de receber. Ainda está em tratamento sem previsão. Ainda sem previsão é longe, viu, meu irmão? É longe, irmão. Ele está fazendo acompanhamento, atividades leves ainda, nem a campo, nem transição, nada. Ou seja, eu acho que a gente já pode chegar aqui e dizer que ele está fora dos 2 jogos do Cruzeiro. Sim, tranquilo. Ou seja, o Atlético vai com 3 zagueiros para esses 2 jogos. Aí, se acontece no primeiro jogo contra o Cruzeiro uma expulsão de um zagueiro. Que pode acontecer, é clássico. Claro, gente. Então, assim, eu acho que o Atlético está namorando e flertando ali com um risco muito grande e pode ter muita coisa em jogo em cima disso. Muito boa. Ô, HG, só sobre uma questão que o Breno havia trazido já anteriormente, do Reinier, da titularidade do Reinier, que o Breno já batia nessa tecla aqui. Ontem, para mim, e aí, é claro, o Breno trazendo a informação com muita capacidade, mas para mim, na fala do Domingues, ficou uma fala que eu considero preocupante. Ele realmente está eu flertei, né? Por que eu estou dizendo? Eu flertei com a possibilidade da sequência do Cassierra. Falei, os últimos 12 jogos, Cassierra jogou 90 minutos em 9. Foi até algo que o Breno trouxe também e eu fiquei com isso memorizado. O Domingues, para mim, deixa claro que não tem nada a ver com isso, tá? Porque desgastado tá todo mundo, ele deixa claro que o Reinier não é necessariamente um 9, mas é um jogador que pode fazer essa coisa de vir ao meio-campo também, para o time ter mais controle de bola. Ó, eu sei que a projeção de jogadores sendo conservados contra o Internacional, eu não vou ficar... Eu acho que o Borbas não sai de cara como titular contra o Inter, não, tá? Eu acho que ele deve ser... O Domingues me parece querer um time que fique mais com a bola no pé do que um time que joga direto. E aí ele até fala, se tivéssemos dentro dessa característica, até tem um repórter que faz a pergunta, seu time esticou muita bola, e ele fala, não era para esticar, nós não queríamos isso, fizeram, mas não era para fazer. Até que se tivesse o Borbas, seria um jogo que o favoreceria mais. Eu acho que a característica que o Domingues quer é de um time que jogue mais com a bola nos pés. E assim, estou totalmente contrário também com relação a essa escolha do Reinier com relação ao Cassierra. É porque nós estamos diante de uma situação, pessoal, que eu já venho dizendo aqui, muito de opiniões que sustentam o bom trabalho, é porque tem os números do trabalho do Barba e do Atlético atual. Esses números, eles são colocados para sustentar argumento, mas os resultados, obviamente, que tem relação com os números, vão sustentando também. Porque o Atlético está conseguindo avançar e contra o Grêmio jogou bem e ganhou bem. Ontem jogou mal e passou. No primeiro jogo contra o Red Bull jogou pior e ganhou. Contra o Juventude jogou mal e passou. Contra o Juventude também jogou mal e passou. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? O Atlético está conseguindo o feito de respirar no Brasileiro e avançar na Sul-Americana, porque a Copa do Brasil, a decisão com o Cruzeiro começa na terça, sem zagueiros e sem atacante fazedor de gol. Desculpa eu falar fazedor, tá, gente? É a linguagem do futebol, fazedor. Eu sei que não está certo, mas vou continuar usando. Então você não tem zagueiro e você não tem centroavante. Agora, vamos lá para uma situação que a turma aí fica incomodada quando a gente cobra aqui, mas faz todo sentido cobrar. O zagueiro que o Atlético contratou, ele não tem previsão, ele contundiu, ele não tem previsão de volta.
no momento em que o Atlético necessita, porque perdeu o seu zagueiro titular. Você não tem. Repito, se der tudo certo passar pelo Cruzeiro, vamos falar, confiamos no zagueiro. Se não der e der merda, aí vamos falar, pô, por que não foi? É isso. Outra coisa, vale também pro ataque. O Casserra foi contratado muito caro e não resolve o problema de gols. O Reinier tem 5 anos de contrato e não resolve o problema de gols. O terceiro atacante que foi contratado, ele não joga. Eu não estou dizendo de ontem, não. Aliás, o Marcelo me mandou uma mensagem aqui no Instagram perguntando sobre o Borbas. E por isso que eu falei, ontem ele não poderia jogar. 4 jogos, jogou 12 minutos em 4 jogos. Mas eu perguntei pro Galante, mas ele vai jogar contra o Inter? Não sei, o Galante também não sabe. Mas deve, né? Então, Imagina. você não tem os seus jogadores que estavam aqui, um que foi contratado com preço muito alto, não resolve o seu problema, tem 12, 13 jogos que não faz gol. O outro tem 5 anos de contrato e também não faz. E o centroavante que você contratou para resolver o seu problema de gols, jogou 12 minutos em quantos jogos? 4. Em 4 jogos ele só jogou 12 minutos. Ou seja, não é o jogador que você precisa, mas você contratou. E o zagueiro que você precisa com urgência, você não contratou. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Diante da necessidade de ter um zagueiro, você não contratou. Diante de uma necessidade menor para ter um atacante, porque se contratar um atacante para chegar, que custa caro, mas que você precisa contratar, mas custa caro, o cara para chegar e resolver, custa caro, você não tem dinheiro. Porque o dinheiro que você vai colocar no meio campo, que é o Fred. Aí você traz o Borbas, mas ele não joga. Agora que você precisa contratar um zagueiro com urgência, você não traz. Vocês já imaginaram se por um acaso dá um problema aí no jogo contra o Cruzeiro e você perde um zagueiro? Contusão, por expulsão e tal. Aí você vai pro jogo de volta. Aí você vai pro jogo de volta. 3 semanas hoje pra janela fechar. 3 semanas pra janela fechar. Aí você vai pro jogo de volta. Ô, gente, é absolutamente natural. Um zagueiro expulso num clássico, uma contusão, às vezes jogam força um pouco mais e tal. Aí que eu quero ver. Então tem situações no futebol que você precisa antever. Foi o que eu contei semana retrasada aqui, da situação do Joaquim Pinto, né? Jogadores que o Cruzeiro contrata. Hoje, ele já está prospectando há 1 ano. Vocês não gostam que compara, né? Mas eu sou obrigado. Ô, gente... E Gustavo Scarpa pode mesmo se mudar para o São Paulo. Entre Scarpa e São Paulo, tudo certo. Falta o mais difícil, um acordo entre Tricolor e Galo, que nem parece ser tão complicado assim. O Atlético já percebeu que o Scarpa não tem o mercado que se imaginava. As poucas sondagens que apareceram não interessaram ao jogador. A ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo até dezembro sem custos. São Paulo assume 100% dos salários do atleta. O Scarpa ganha hoje R$1.200.000 por mês. O que o São Paulo e o Atlético vão discutir nas próximas horas é a condição para uma compra em definitivo. O Scarpa vai por empréstimo, mas quais seriam as metas que obrigariam o São Paulo a comprar o jogador de 32 anos de idade? E qual seria o valor dessa compra? Com a lembrança de que o Atlético o comprou do Nottingham Forest por 5 milhões de euros. Hoje, diante da fase ruim do Scarpa, é inimaginável que esse valor seja alcançado. Talvez 3 milhões de euros, 3 milhões e meio, no máximo 4 milhões de euros. Tudo isso vai ser debatido nas próximas horas. Repito, o Scarpa quer se mudar para o São Paulo e vai fazer força para que esse negócio aconteça. O Galo precisa economizar o dinheiro e esse 1.200.000 por mês até dezembro certamente ajuda. O fato de o Scarpa ter só 10 partidas no Campeonato Brasileiro também lhe permite atuar por um rival na Série A. Só para completar o noticiário do Tricolor, registrar que o Ajax tem interesse em TT, atacante formado na base do São Paulo. A ideia do time holandês é contratá-lo por empréstimo a um custo de 500 mil euros. Empréstimo de 1 ano com obrigação de compra de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. E Savinho deve garantir uma boa quantia em dinheiro para o Atlético nos próximos dias. O atacante formado na Arena do Galo está de mudança no futebol inglês, trocando o Manchester City pelo Tottenham. Operação que vai girar na casa dos 100 milhões de euros. O Tottenham já concordou em pagar 93 milhões e 300 mil euros fixos, mais 5 milhões e 700 mil euros em bônus. O Galo, como clube formador, tem direito a 2,5% de qualquer negociação envolvendo o Savinho. Estamos falando de mais ou menos 15 milhões de reais, com a lembrança de que o Savinho havia chegado ao Atlético com 11 anos de idade e vendido aos 18, bem antes de explodir. Se o Atlético tivesse capacidade de manter o Savinho por mais tempo, certamente teria conquistado mais grana do que quando da primeira transferência.
Importante registrar que o Tottenham, além de negociar com o Savinho, também quer outro jogador do Manchester City, o marroquino Marmoush. A tendência é que essa transferência do Savinho para o Tottenham aconteça nos próximos dias e o Atlético acompanha com atenção, afinal de contas, 15 milhões de reais equivalem a quase um mês da folha salarial atleticana. E o Clube Atlético Mineiro cumpriu as 2 metas orçamentárias para a temporada quando o assunto é Copas. Com a classificação suada, sofrida, depois de um empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino, com um gol no finalzinho, o Atlético Mineiro está nas quartas de final da Sul-Americana. Só para lembrar que qualquer clube de futebol no Brasil ou no exterior faz no início da temporada uma projeção orçamentária, quanto o time imagina ser capaz de arrecadar para depois saber quanto ele vai gastar. E para fazer essa projeção de receita, há a necessidade de estipular até que fases você quer chegar. O Galo imaginou que precisaria chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil e as quartas de final da Sul-Americana, e essas metas foram alcançadas. Na Copa do Brasil, o adversário será o Cruzeiro a partir da próxima semana, enquanto o adversário das quartas de final da Sul-Americana será conhecido nessa noite, quando Santos e Macará se enfrentam no Equador. O Santos venceu a partida de ida por 2-1 na Vila Belmiro e agora decide no Equador. Essas metas esportivas batidas ajudam o Atlético no planejamento financeiro, embora o Galo ainda precise de pelo menos uma grande venda para ter um pouco mais de refresco em relação ao fluxo de caixa. 2-2 contra o Red Bull Bragantino ficou marcado por um jogo ruim do Galo, que esteve sempre atrás no placar. O Red Bull abre o placar 1-0, o Atlético empata, o Red Bull faz 2-1, o Lucas Barbosa desperdiça a melhor chance do jogo. Ele poderia finalizar ou tocar, acabou que não fez nenhuma das duas coisas. Depois ele acaba perdendo uma bola, o Coelho arranca, bate e com falha do Cleiton define o placar de 2-2, que coloca o Clube Atlético Mineiro nas quartas de final. Depois da partida, o técnico Barba Domingues chegou a afirmar que com esse futebol vai ser difícil que o Atlético tenha vida longa nas Copas. De qualquer forma, a classificação para as quartas está assegurada. De 0 a 10, qual o seu grau de confiança no Atlético? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau. Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza?